Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast, UpFit. Hoje o nosso entrevistado especial vai ser o Dr. Newton Mureb, aqui da clínica Up Saúde. Para quem não me conhece, eu sou a Rose Rosa, empresária do ramo da atividade física há mais de 26 anos. Essa parte a gente pula, né? Porém, foram 25 anos de história só para mulheres e hoje a gente completa um ano de academia mista, que é a UpFit. Por isso o podcast tem esse nome, UpFit. Para você, para mim e para todos. E teremos muitos entrevistados especiais. Começamos hoje pelo Dr. Newton Mureb, que é um médico que trabalha clínico, trabalha com emagrecimento, nutrologia. Hoje a gente sabe que a obesidade está em alta, né? A maior parte das pessoas, de 8 a 10 pessoas, se não estão acima do peso, irão ficar em um curto prazo de tempo. Então, assim, a gente veio aqui hoje partilhar um pouquinho dessa comunicação que a gente sabe que é importante, tanto para mim, que trabalho com isso, nessa área, atuo há muitos anos com isso, quanto para você que está em casa nos assistindo. Prazer, Dr. Newton, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Vou te fazer algumas perguntas que até os nossos clientes, através de direct, através do WhatsApp, mandaram, sabendo que a gente teria o nosso primeiro podcast com você, tá? Então, vou te fazer algumas perguntas, espero que você consiga nos responder um pouquinho. Eu sei que é um assunto muito longo, eu sei que se falar de obesidade... Às vezes, para poder explicar uma obesidade, a gente tem que abordar alguns assuntos... né? Profundo, né? Cada um tem a sua individualidade biológica, não é só individualidade biológica, você tem todo o fator ambiental, familiar, psicológico... A parte hormonal, por exemplo, uma falta de testosterona, você não consegue produzir energia. Quer dizer, então, é uma coisa complexa, você tem que gerir praticamente uma orquestra, entendeu? De eventos que você vai levar você aquilo que você tem, uma obesidade que vai levar a graves doenças, né? De cardiovasculares, AVC, infarto, entendeu? Diabetes. Sem contar a parte osteomuscular, né? São pessoas que perdem articulação cedo, têm artrose cedo em joelho, entendeu? Então é uma doença que as pessoas pensam só na questão de coração. Não, você consegue ver pessoas hoje com 50 anos, dependendo do peso, já quase precisando de uma prótese, e elas vão poder botar uma prótese, que aos 50 anos você não bota uma prótese. Verdade, autoestima também, né? Depressão. Então são muitos fatores que a obesidade acaba interferindo e atrapalhando de forma direta no nosso dia a dia. No nosso relacionamento matrimonial, enfim. Na autoestima, hoje a autoestima é tudo, né? Hoje, na verdade, a gente vende primeiro a nossa imagem, isso é um fato, lógico que a rede social trouxe muito isso, mas a gente vende uma identidade visual, para depois a gente vender qualquer coisa que faça parte do nosso. Eu acho que a primeira coisa, quando a pessoa vem aqui à procura de um serviço nosso, é você mudar a pessoa. Verdade. Se você não muda a pessoa, você não muda o hábito dela. Em Hahnemanniano, né? Quando você estuda Hahnemanniano, você tem uma cronologia de pensamento. Você sente errado, você pensa errado e você age errado. Então, se você tem um distúrbio no sensório lá em cima, o resto está todo degradado. Todo degradado. E assim, eu costumo falar que você pode ter o melhor médico, o melhor professor de educação física, o melhor nutricionista, mas se você não fizer a sua parte, nada acontece. Se você não tiver foco, né? Obesos hoje com cirurgias bariátricas 2 vezes, bota balão e estão gordos. Porque você tem que mudar a cabeça do paciente. Isso, primeiramente. Ele tem que pensar como magro. Por aqui, né? E se você não mudar daqui, vai ser aquele show de caveirinha que nós tivemos no passado. O cara emagrece 3 vezes aqui, cansa de você, vai para outro, o cara vai emagrecer 3, mas quando ele parar com o remédio, ele volta a engordar e vai fazer o efeito sanfona, que é pior do que a obesidade em si. É verdade. É porque, na verdade, ele não aprendeu a emagrecer. Exatamente. Ele foi emagrecido, né? Foi emagrecido. Foi emagrecido. E é a via que as pessoas querem. Todo mundo quer o milagre da pílula. Né? Entendeu? Ninguém quer ter o esforço de perder aquilo que eles fizeram o esforço para perder. Ou seja, para ganhar aquele peso. Verdade. Entendeu? Então, se você não fizer o efeito retrógrado de vou fazer o que a gente chama de reengenharia inversa.
Eu vou pegar tudo que eu fiz de errado e vou começar a andar para trás para voltar a ser aquela pessoa que eu era 20 anos atrás. Verdade. Eu falo muito isso com as minhas alunas e tal, sobre, às vezes as pessoas acham que perder 1 quilo no mês é pouca coisa. E não é, porque se a gente pensar a longo prazo, 1 ano são 12 meses. Se você perde 1 quilo a cada 1 mês, em 12 meses você perdeu 12 quilos. Mas esse 1 quilo a gente vai ter que ver, assim, tem pessoas que têm um sobrepeso, tem pessoas, por exemplo, que têm uma gordura abdominal, o resto do corpo é bom, ele só tem um volume de abdômen. Quer dizer, você tem pessoas que estão muito além do peso, então a perda ponderal vai ser muito ligada ao contexto. A necessidade também. Entendeu? Quer dizer, eu não posso esperar que uma pessoa que esteja com 26, ou seja, um índice de massa corporal assim, um pouquinho elevado e fazer essa pessoa perder 10 quilos. Ela vai transformar numa pessoa doente. Claro. Como eu já peguei muito paciente de caveirinha com tuberculose, bulimia, as pessoas anorexia. Param de comer, anorexia nervosa, as pessoas ficam internadas meses, às vezes, no hospital por queda de imunidade, pneumonia, e muitas até sucumbiram até por conta dessa loucura de viver andando de um consultório para o outro. As pessoas iam para Rio Bonito, saiu de Rio Bonito, ia para o Rio de Janeiro, e era um tal de caveirinha daqui, caveirinha dali. A gente lembra dos caveirinhas que andaram por aqui, que muitos até nem tinham CRM, e fizeram um estrago danado, entendeu? Falar nisso, nosso doutor, ele é formado há 39 anos, então é uma pessoa que ele tem propriedade no que ele está falando, vem de UTI, vem de serviço público, vem de tomada de decisões rápidas, né? Que quando você pega um doente e precisa resolver aquele problema no imediato. Então ele não só trabalha com a parte de medicina estética, ele trabalha com trabalhei na UPA há muito tempo, trabalhei em pronto-socorro. Para quem não sabe, já salvou até minha vida. Mas depois em outro podcast... Essa parte eu não lembro. Depois em outro, mas eu lembro, né? Porque eu fui salva. Já foi muito tempo. Em outro podcast eu conto isso para vocês. Isso vai ser muito bacana vocês saberem. Então vamos lá, dentro de todos esses tratamentos para o emagrecimento, quais são os possíveis tratamentos que teríamos para indicar aqui na Clínica Up Saúde? Aqui a gente trabalha, né, num todo com o paciente. Hoje você teria indicação de alguns medicamentos que trabalham com a parte de compulsão alimentar, você tenta arrumar a parte de retenção hídrica, tem que trabalhar a parte da ansiedade, às vezes através de medicação. Temos o implante de chip, que não é hormonal, é um chip medicamentoso. Mas temos o hormonal também, né? Temos o hormonal. Mas geralmente o hormonal a gente pode usar até mesmo para perda de peso, mas assim, já lá no finalzinho, quando a pessoa conseguiu perder. Porque o chip hormonal, dependendo do chip, ele faz uma retenção grande de sódio, entendeu? Então um chip desse seria indicado já assim, tipo, no 6º mês, para você de repente ganhar massa magra, entendeu? Agora, o chip mesmo que nós usamos aqui, eu acho que praticamente no Brasil são os únicos a usar, que é o da Formed, que tem a bupropiona, a naltrexona e a sitagliptina. Nenhum deles são hormonais. Tá, temos também o intramuscular. O intramuscular, né? O subcutâneo, que às vezes a gente usa coadjuvantemente com o venoso junto com o chip, porque aí dependendo da necessidade da reavaliação, que é importante, quer dizer, chip, bariátrica e medicação sozinhas não fazem efeito. O que faz efeito é mudar a cabeça da pessoa que tem emagrecido. Você tem que transformar ela numa outra pessoa. E não é o remédio que transforma ela, é você transferir confiança, fazer com que ela se empodere daquilo, que ela fique satisfeita com o que ela está tendo, porque o resto vem junto. E me diz uma coisa, para quem está em casa, explica um pouco melhor o que é o intramuscular, o que é o intravenoso e o que é o chip. Porque muitos pacientes não entendem e não sabem a diferença. Então, esse intramuscular, dependendo do paciente, a formulação é feita pela gente com aditivos que a gente recebe manipulados, que vêm de farmácia de manipulação. Morosil, azeticosídeo, várias substâncias que a gente usa para queda de gordura, melhora de performance, entendeu? Tem PQQ, nós temos assim, ativadores metabólicos que fazem a pessoa perder peso e ter mais energia na academia. Alguns você mesmo manipula? Não, eu manipulo todos eles. Todos eles. Nenhum deles vem de receitinha básica.
Porque até mesmo o que eu faço hoje, amanhã eu estou fazendo uma outra coisa, porque eu vi uma coisa diferente, acrescento mais alguma coisa. Inclusive, é muito importante pontuar isso, que o trabalho, eu acompanho de perto o trabalho do Dr. Newton Mureb, e realmente é feito de uma forma organizacional, né? Eu não posso estabelecer um tratamento baseando como se fosse um quadro. Então, quando você o quadro fica fixo. Um pacote. Mas só que quando eu faço alguma coisa com o paciente, ele vai começar a gerar algumas coisas que eu vou ter que pontualmente corrigir. Por isso que é importante o retorno desse paciente o tempo todo, porque o que aparecer de errado, como apareceu com pessoas que estão retendo sódio, alguma coisa, eu tenho que quebrar essa cadeia. Esse tipo de tratamento a gente trabalha em 10 semanas, então são 2 meses e meio para que ocorra toda essa adaptação fisiológica, toda essa adaptação medicamentosa. Todas as semanas o paciente é visto pelo médico, pelo Dr. Newton Mureb. Então, e a qualquer hora que eles precisarem, a clínica está aberta, a gente conversa por telefone. Eu remarco que muita coisa não dá para a gente falar por telefone, né? Tem que ser pessoalmente, porque ali no cara a cara é que a gente descobre. Olha, eu tive menstruação ontem, comi isso, comi aquilo e ganhei 2 quilos. Você descobre que aqueles 2 quilos que ela ganhou não foi gordura, ela se inchou. E o intravenoso? Qual é a função do intravenoso? Qual é a diferença do intramuscular para o intravenoso? O intravenoso, você injeta a medicação direto na veia. É tranquilo, tá, gente? Eu faço para não tem problema nenhum. Nós temos protocolo para cabelo, para ativação muscular, para crescimento de massa. Nós tivemos Lucas aí campeão, que não saia dos seus 92 quilos, foi para 102 quilos, foi campeão, mantendo a sua atividade normal e com a nossa reposição de matéria-prima que ele precisava, ele aumentou 10 quilos. Porque é direto na veia, então a perca é mínima. Ele faz toda semana e assim, é uma explosão gigantesca. Foi ele, Felipe. Direto na veia. Direto na veia. A medicação ali é tudo, vai aminoácido, vai fatores enzimáticos, entendeu? Né? Vai proteínas puras. Né? Tem cabelo é um efeito assim, a pessoa está estressada, tem um problema. Assim, é fantástico o crescimento de cabelo que as pessoas têm. Isso é muito bom. Entendeu? E sobre o chip? Fala um pouco mais sobre o chip, que o chip hoje é assim, é uma das perguntas que a gente mais recebe sobre o chip. E uma pergunta que me deixou também, eu também gostaria de saber, para a pessoa que tem trombose, ela tem indicação para chip? Veja bem, a trombose, ela tem uma contraindicação específica para contraceptivos. Oxandrolona, testosterona, prasterona, deca, esses chips hormonais não têm muita relação com a trombose. Hoje a trombose, inclusive hoje é uma coisa que você tem na sociedade de neurologia, por exemplo, pessoas que são enxaquecoides e têm enxaqueca com repetição, elas não podem tomar contraceptivo. Porque a chance delas fazerem um AVC, né, que é o que você chama de derrame, é muito grande. Então a pessoa é enxaquecoide, tem crises frequentes, você tem que tirar pela própria orientação da neurocirurgia. Então o próprio estradiol em si é o grande maligno da história da embolia. Então você praticamente não tem um chip estradiol, a não ser que seja o contraceptivo, que é esse que vocês têm aí. Então o contraceptivo em chip e o contraceptivo em via oral, a única diferença é que um você bebe, outros você injeta, que é um Perlotan da vida, e outro você bota em chip. Só que um Perlotan eu aplico um mês, no outro mês eu não tenho. Um chip eu aplico, ele pode ficar até 1 ano se for os não absorvíveis. Então, você vai ter que tirar aquele chip como? A pessoa faz uma embolia e está com o chip ali naquele lugar e então, você tem que tirar. Não seria uma boa indicação. Não. É uma das coisas que você tem que perguntar exatamente isso. Você tem fenômenos de embolia, você tem veias aparentes, você tem varize. São coisas que você tem que colher do paciente, de história pregressa. Na família você tem pacientes que tiveram problema de trombose, para você saber até onde você pode chegar. Né? Tudo tem seu limite. A diferença de remédio para veneno é exatamente a dosagem. A dosagem, né?
Vamos lá, implantando esse chip, o paciente não precisa fazer mais nada ou deverá haver mudanças de hábitos e acompanhamento médico? Tem que fazer tudo, que se bariátrica fosse milagre... Isso a gente acha que é uma pergunta que todos saberiam a resposta. Por isso que o segmento... Mas não, né? As pessoas continuam achando que é milagre. A gente bota o chip, né? Obrigatoriamente no contrato, essas pessoas têm que vir quinzenalmente, mensalmente. A gente faz a demanda de acordo com a necessidade do paciente. A gente vendo que parou a progressão, a gente vai avaliar o que houve nessa parte da progressão, que pode ser um efeito, né, de suprarrenal, pode ser um efeito de deficiência de hormônio. Então a gente tem que estar sempre nessa coisa. É que eu falo, ó, o metabolismo humano é uma coisa dinâmica demais. Você mexe aqui e aqui fica descoberto. Aqui ficando descoberto, abre um precedente que eu tenho que arrumar aqui e arrumar aqui. E de repente eu tenho que arrumar aqui também. Então, se ele não vem para mim, eu não sei o que eu vou fazer. Então, tem pessoas que simplesmente acham que bota o chip, sai de moto e está resolvida a coisa. E não é assim. E não é assim. Se fosse desse jeito, a bariátrica resolvia a vida de todo mundo e a gente vê por aí que não está resolvendo. A gente tem pacientes aqui porque você não opera o lóbulo da pessoa e ela vai comer o que precisa. Você opera o estômago. E a vontade de comer da pessoa continua. A pessoa tem que aprender a pensar como magra. Se ela não pensar como magra, não ter foco, fazer exercício, ela não vai emagrecer. É a história que eu sempre falo, engatinhar, andar e correr. Se você tem 20 quilos para perder, começa engatinhando, vai perdendo aos pouquinhos, até você chegar lá. Porque aí a melhor maneira de perder é devagarinho. Devagarinho. Aliás, perder não, por favor. Você nunca mais perda a gente elimina. Você tem que eliminar. Quando você elimina, não pega. Porque quando você perde, você acha. Vamos lá. O chip que utilizamos aqui em nosso consultório precisa ser retirado após o prazo do tratamento? Esses são os chips que geralmente são os não absorvíveis. Nós trabalhamos aqui com a Formédica, né, que é a que fornece mais material para a gente. Os chips delas são todos ligados a elastano, são absorvíveis. Dependendo do chip, a validade dele é de 6 meses a 4 meses, alguns hormonais são assim. Nós já tivemos chips de testosterona, de prasterona, pregnolona, para fazer as reposições, mas o que a gente usa para emagrecimento não tem nada de hormonal. Eles são medicações usadas hoje para tratamento específico de obesidade, que seriam a naltrexona, a bupropiona e hoje eu associo a sitagliptina até mesmo por causa do estudo da resistência insulínica que geralmente a pessoa obesa tem. E a sitagliptina, ela trabalha muito na redução do volume abdominal, porque o volume abdominal e a gordura abdominal aumenta muito a sua resistência insulínica. Essa resistência insulínica faz você crescer gordura abdominal, circunferência abdominal, e com isso você passa a ter riscos enormes de doenças cardiovasculares. Então a primeira coisa que a gente mede no paciente que já chega aqui é o quanto ele perdeu de barriga, de cintura e de tronco. Geralmente é onde você ganha o peso primordial. Eu posso falar isso, que eu tive um paciente de forma direta, que foi meu esposo, que fez a utilização do chip, ele perdeu 11 quilos. Foi muito bom, porque é uma pessoa que tem dificuldade de usar medicamento via oral. Então o chip, você botou o chip ali, acabou. Ele facilita a vida. Aonde ele andar está funcionando. Exatamente. Então está o tempo inteiro ali no organismo. E se você botar custo-benefício, é o preço que você acaba pagando numa matéria-prima, nesses 6 meses sairia muito mais caro uma matéria-prima que você vai ter que fazer numa medicação do que se você botar um chip. Com certeza. Não tendo aquela história, esqueci de pedir o remédio, a farmácia não tem um produto, e você atrasa uma semana, nessa história você quebra a cadeia todinha de tratamento por causa de repente de 15 dias por um atraso de matéria-prima, que a gente está vivendo uma guerra. Uma guerra e os nossos produtos são todos importantes. Eu tive uma pergunta aqui da Ângela Gomes. Tive câncer de mama, posso usar esse chip? Pode. Ou algum chip? Pode. O chip que ficaria contraindicado para ela seria um chip. A gente tem que fazer as dosagens, né? Mas, por exemplo, a testosterona no homem e na mulher, ela é transformada em estradiol. E geralmente o câncer de mama é muito ligado ao estradiol. Então, você pode até usar a testosterona, mas você tem que saber ali naquela testosterona o quanto ela está sendo aromatizada, né? Durante a pele aromatizada, aromatizada mesmo,
e vai virar estradiol, que vai ser prejudicial a um câncer de mama. Naturalmente, a pessoa que já teve a retirada de mama, né, cânceres agressivos, história familiar, né, como aconteceu com a Angelina Jolie, que mãe, tia, avó, irmã, quer dizer, são pessoas que são muito sensíveis a essa parte hormonal, aí não vale a pena você mexer com alguma coisa que vai mexer com o estradiol. Geralmente esses cânceres são alimentados pelo estradiol, tanto que você bloqueia totalmente o estradiol nessas pessoas. Entendeu? E a testosterona, por uma transformação dela, que é normal, tanto no homem quanto na mulher, em virar estradiol, você pode estar aumentando o estradiol indiretamente na reposição de testosterona se for excessiva. Vamos lá. Agora a Patrícia Rebelo, outra cliente nossa, ela fez uma pergunta. Já fiz inúmeros tratamentos para emagrecer e continuo engordando, não paro de engordar. Será que posso ter algum outro problema que esteja interferindo no meu emagrecimento? Sim. Uma falta de testosterona, por exemplo, ela vai ser uma pessoa que não vai ter uma atividade. Se você não tiver uma testosterona sua normalizada, a sua atividade do dia a dia, que gera um componente muscular seu, eu vou até ali, varro uma casa, lavo a louça, levo meu filho para a escola. Se eu não tenho a testosterona, aquela garra de músculo que eu preciso do trabalho do dia a dia, nem ela se forma. E o metabolismo de uma testosterona, por ter caído a testosterona, ele vira zero. Nós temos pacientes que chegam aqui e dizem assim: doutor, eu estou me sentindo numa areia movediça e eu não tenho a menor vontade de sair dela. Muitas pessoas estão sendo tratadas como depressivas, que você corrige a testosterona e a pessoa vira uma outra mulher. E olha, a maior parte dos homens não conseguem segurar essas mulheres que ficam empoderadas. Eles acham que são um Land Rover top de linha e depois eles descobrem que são um Kwid só com 2 cilindros funcionando. E precisa se fazer exames, é claro, né? Claro. Marisa Ferreira agora. No meu caso, não consigo ganhar massa de jeito nenhum. Existe algum chip que eu possa usar para ganhar massa muscular? Pode usar o chip. Geralmente essa falta de massa muscular, com certeza a base dela é a falta de testosterona. Hoje uma coisa que assim é um pecado, porque você não aprende na escola, geralmente ginecologista ele passa a pílula para você, um anticoncepcional, e qualquer anticoncepcional, uma reposição hormonal que você faz. Ou te dou estradiol, ou te dou um misto de estradiol com progesterona, ou te dou uma progesterona que trabalha exatamente no que você produz a testosterona. Quando eu te reponho estradiol, eu diminuo o seu LH. Esse LH, tanto no homem como na mulher, é um expressivo da sua hipófise para fazer criar testosterona e no seu corpo, na mulher virar estradiol e no meu corpo virar testosterona. Então, a partir do momento que eu dou a pílula, eu não doso no sangue o que você tomou. Eu não doso no sangue que você está tomando, mas seu cérebro, na hipófise, está interpretando que você está tomando estradiol. Então ele para a produção de estradiol bloqueando o LH. Se eu bloqueio o LH, eu estou bloqueando a sua testosterona. Então hoje o grande crime, vamos dizer assim, né? Não vamos dizer crime, mas a mulher hoje tem que se contextualizar hoje no mercado de trabalho. Se você tem uma mulher que 3, 4 dias, né, no mês não pode aparecer no trabalho, como você vai encaixar essa mulher numa área de trabalho se ela passa 3 dias e o homem consegue passar o dia todo? Então hoje as mulheres estão optando para fazer as anticoncepções sem sequer fazer menstruação para não ter o risco de ter isso. E isso leva a uma degradação de perda de hormônios que você não tinha antes. Antes que você tomava 2 meses de pílula, parava tomava 2 meses de pílula, parava Hoje as pessoas injetam, né, o Perlutan ou outras coisas, e você faz isso durante 3, 4, 5, 6, 7 anos. Você desvia o eixo totalmente e você vai perdendo outras coisas. Não é pecado você fazer a anticoncepção, mas eu acho que o que falta na parte ginecológica, obstétrica, é você ver as consequências de você estar fazendo e corrigir os defeitos que você criou aqui atrás. Entendeu? Então, se eu estou fazendo você perder testosterona, necessariamente eu não preciso fazer você ganhar testosterona. Basta, por exemplo, eu te dar uma prasterona, que seria o DEA.
Você está me entendendo? Então, não é a mulher, não tem que parar de tomar e sair do mercado de trabalho e deixar de fazer a anticoncepção dela. Não tem que ter 20 filhos. O erro é eu passar uma pílula e achar que aquilo é totalmente isento de um efeito. E eu não penso nada aqui atrás. É interessante você estar falando muito sobre testosterona. É uma doença hoje que você pode considerar nem endocrinológica, é uma doença hoje que você considera metabólica, porque você cria uma coisa para você ficar numa situação e você desordena a outra aqui por causa do que você criou. Eu acho que quando você cria uma coisa aqui, você tem que estar sempre de olho aqui atrás para saber o que mudou. A medicina é um contexto, o corpo da gente é perfeito. Tudo que entra na nossa cadeia, toda ela tem uma função. Você entra colesterol, vira pregnolona, que vira prasterona, que vira androstenediona, que vira estrona, ou seja, mas cada hormônio desse que é criado, ele não tem a função única de fazer estradiol e testosterona. Na cadeia que ele faz isso, todos eles têm uma função. Pregnolona é muito bom para a mente, prasterona é excelente para a pele. Então Deus é tão perfeito porque Ele criou uma margem para você fazer hormônio, mas naquele caminho ele vai fazer um monte de outras coisas. Como se diz na ciência, na natureza, nada se perde e nada se cria. Tudo se transforma. Tudo se transforma. Como você está falando muito sobre hormônio, eu queria explanar uma coisa, não foi uma dúvida, é de ordem pessoal mesmo. As pessoas têm muito preconceito sobre testosterona, sobre hormônio, né? Muitas pessoas falam que é anabólico, enfim. Eu costumo falar, me corrija se eu estiver errada, se você faz uso de um hormônio que você não tem necessidade de estar regular no seu organismo, realmente é uma parte anabólica. Agora, se você precisa e tem necessidade daquele hormônio, você está fazendo uma modulação hormonal. O grande erro é você ficar na mão de pessoas que frequentam a academia e o cara acha que sabe fazer uma modulação hormonal. Você vê enxurralhada de pessoas no YouTube, vão modular isso com aquilo e modular aquilo com aquilo outro, e você faz TPC e... Então é por isso... Você aos 70 anos vai ser o quê? Por isso que a gente precisa procurar um bom médico, buscar o CRM. Nós temos aqui 4, 5 pessoas que faziam essa modulação, crossfiteiros, pessoas que estavam malhando, que faziam por conta própria, hoje estão fazendo um segmento com a gente, crescendo de forma perfeita, fazendo tudo direitinho, sem desastre, né, na parte metabólica, o que é muito importante. Então, isso não basta ser só um professor, um conhecedor, alguma coisa. Você tem que saber toda aquela parte. Vai chegar, né? Exatamente. Então, vamos lá. Acabando por hoje, infelizmente, a gente vai ter que dar um basta aqui no nosso podcast, que foi o nosso primeiro podcast. É muita história para falar, é muito conteúdo para abordar. A gente só deu uma iniciada. Sugerimos perguntas até de dúvidas que podem ter aparecido agora. Pois é, se alguém quiser mandar mensagem para a gente pelo direct, pelo Instagram, pelo WhatsApp da clínica ou para o próprio Instagram do doutor, pode mandar. Estou à disposição para responder tudo. Estaremos aqui sempre, o nosso podcast vai acontecer agora toda semana. Paciente consciente dos seus problemas são pacientes que são dedicados ao que ele tem que fazer. Se você passa uma mensagem e o paciente não entende, ele não sabe o que ele está fazendo. Então, o principal é ele saber o que ele tem, o que ele precisa fazer, e ele está orientado no que ele tem que fazer. E para isso ele tem que ter o retorno. E acreditar no médico que está indo. Porque não adianta você também ir num médico e perguntar ao Zequinha, ao Barbosa, ao Google, que aí não vai dar certo. Como tem uma direção só. Como diz o pessoal, no pain, no gain. Então vamos lá, muito obrigada, Dr. Newton Mureb, muito obrigada, galera que está aqui atrás das câmeras, nos bastidores. Foi o meu primeiro podcast, achei que fosse ficar super nervosa, não fiquei, foi um prazer enorme. Você já é midiática. Mas foi muito legal, foi muito bacana. Eu que sou um caramujo escondido. Participar com vocês, tá? Então até a próxima, um beijo grande e até breve.